turma, tudo bem? Vamos recomeçar a nossa aula, né? Vamos continuar a fazer os comentários do nosso novo tema, da página 146, do qual nós vamos trabalhar especificamente democracia, tá bom? Sociologia, professor Ariston, vamos tratar desse assunto tão importante. Vamos lá. Poder, representação, modelos de democracia. O conceito básico de democracia, nós vamos obter, é este aqui, é o conceito mais simples e claro, tá? A palavra democracia vem do grego, tá? O demo, que significa povo, ancrácia, governo. E resumindo, democracia seria o quê? O governo do povo, né? No sentido de que a população é livre para escolher aquilo que seria de fundamental importância, tá? Para as suas necessidades. Então, é o povo que escolhe o indivíduo que os governa. Então, e este mesmo povo, né? Essas pessoas obtêm o controle sobre aqueles que governam. Isso seria a ideia de democracia dentro de uma perspectiva já moderna, né? Grega, porém moderna, porque a democracia grega não era tão democrática assim, tá? Tinha algumas alusões à referência de predomínio de quem poderia exercer, né? E quem poderia até se expressar, tá bom? Então tá aí o conceito de democracia. Vamos ver agora algumas formas de governo, né, que existiram e existem, né, existiram historicamente e que ainda persistem na nossa realidade. A democracia não foi uma forma de governo, tá, predominante. Tá, aí vocês podem perceber a tipologia clássica dos governos clássicos, né, as monarquias, as aristocracias, a democracia, a tirania, a oligarquia e a demagogia. A tirania no sentido de ditadura, tá, galera? Tá? A aristocracia, a oligarquia no sentido de um grupo ter controle sobre a massa. E democracia, o governo de tal, mas também recheado pela questão demagógica, né? A demagogia, a mentira, a corrupção que assola. O que de fato assola e deixa a democracia não fraca, mas é questionável, né? Será que é importante? É a questão da demagogia, de fato, né? Mas a democracia, em todas as esferas de governo, ela é a melhor, é a mais viável. Porém, sabemos que lidamos com seres humanos e seres humanos de vez em quando se tornam pessoas más, né? Corruptas, né? Então, mas nós vamos mudar essa situação, né? Vamos mostrar que é importante o jovem, a nossa nova geração tem que mostrar que são seres politizados e que não são tão desorientados assim, tá bom? Formas de democracia existiram basicamente, tem algumas, mas porém essas duas são as mais importantes, tá? A democracia direta e a representativa, que é a mesma indireta, tá? Quando se falar de democracia representativa, vai ser considerada a mesma democracia indireta. Mas vamos lá para a democracia direta, que diz o seguinte: a democracia direta é aquela que todos têm participação, todos têm o mesmo poder de controle, todos sobre o poder de controle de forma igualitária, tá? Todos tinham os mesmos direitos de criar, elaborar leis para si, para todos, enfim, todos eram governantes desse estado. Existia um conselho, isso aqui funcionou na Grécia, existia o conselho, porém, aqueles que tinham maior eloquência, maior retórica, melhor oratória,
sempre se sobrepunha aos outros, tá? E isso acabou gerando alguns atritos, tá? Confusão. Então a democracia direta ela não vingou, né? Ela não foi tão atrativa assim. Se dá o poder igualitário a todos, tá? As pessoas não vão jamais, pela arrogância, pela presunção, jamais iriam se submeter a uma ideia do outro, sendo que eu tenho a liberdade de não optar, de criar a minha própria para ele. Então, ia haver as divergências aqui. Então, por isso que a democracia direta ela não persistiu, tá? Foi uma proposta que não vingou. Já a democracia representativa, ela já foi mais viável, porque em vez de eu ser o presidente, o governante de mim mesmo e do outro, e o outro na mesma situação, eu elejo um representante, aquele que vai representar a mim e ao outro sobre as nossas necessidades. Então, por isso, representativa, vai haver um representante estabelecido de uma forma direta, pelo voto, tá? Pela votação, né? Pela escolha. Tá? Esse líder vai fazer o papel de executar tarefas que representem os nossos interesses, os interesses dos cidadãos. Então tá aí a democracia representativa, é aquilo que funciona até os dias de hoje, né? Inclusive funciona teoricamente aqui no Brasil, né? Aí vocês vê algumas figuras que foram eleitas pela forma democrática, né? Pela maioria, tá? Foram escolhidos e representaram. Fizeram bom, fizeram mal, não sei, isso é com vocês, tá bom? Na democracia é importante destacar essa imagem que na democracia na democracia representativa eu tenho o direito do sim e o direito do não, de expor sim e de expor não, nada de meio termos, tá? Eu sou esse bocão aí, né? Estou falando aqueles, né, que nos elegeram possam ter voz e vez, tá? Possam ter suas necessidades básicas de fato cumpridas, né? De fato praticadas para o bem comum, tá? Deve ser o representante, tá? Deve ser o servidor do outro, né? Então, nós temos essa proposta, né, democrática. Um outro elemento muito interessante que surge na democracia é justamente a divisão dos poderes, né? O autor da divisão dos poderes foi esse cidadão aí, Montesquieu, né? Na sua obra O Espírito das Leis, de 1748, ele vai fazer essa proposta do terceiro poder, que seria o judiciário. Locke já propunha a divisão dos poderes, mas John Locke só via os dois, o legislativo e o executivo. Montesquieu vai trabalhar na sua proposta, nesta obra, tá? A proposta do novo poder, né? O poder do judiciário. O judiciário seria aquele poder moderador, né? Aquele que vem para moderar o ímpeto do executivo e o ímpeto do legislativo, aquele que vai julgar, aquele que representa a lei, tá? Então o legislativo ele elabora as leis, o judiciário ele representa essas leis, ele aplica as leis e o executivo é o administrador, tá, da máquina pública, né? Que está então com a sua própria autonomia, porém ninguém deve fugir da lei se cometer algum equívoco, né? No outro gráfico vocês podem perceber, turma, mais uma vez as concepções, as particularidades de cada poder, né? São autônomos, né? Mas trabalham em comunhão da sociedade, né? O poder executivo executa, administra, o judiciário julga as leis e o executivo e o legislativo elabora as leis, né? Tudo isso em prol da representação
daqueles que colocaram os indivíduos no poder, né? Tanto no legislativo como no executivo. No poder judiciário não existe essa possibilidade, né? Para se acessar o poder judiciário é para uma outra esfera. Não é a democracia, não é o voto direto, né? Dentro de uma democracia, vocês vão fazer na leitura de vocês, vão perceber a ideia dos partidos políticos, né? Vai haver as ideias dos indivíduos. Os indivíduos vão se apoiar dentro de um grupo, tá? Dentro de um grupo que vai representar. O partido é uma organização, tá? Que tem que ser um manifesto próprio, uma organização que legalmente estabelecida, tá? Legalmente estabelecida, que as pessoas vão ser um grupo social que vão deferir as suas ideias, né? Vão expor as suas ideias, tá? Para um bem social, tá? A ideia seria essa, né? Os partidos trabalharem pelo bem social, de fato trabalharem em prol das necessidades dos cidadãos, tá? Mas nem sempre isso acontece, infelizmente, né? Perdão, pessoal. Siglas partidárias, vocês podem perceber as siglas partidárias, né? Um emaranhado de partidos. O perfil da exigência dos candidatos, como é que ele deve, qual o perfil, é qualquer um, não, tem que ser as pessoas que de fato representem e entendem onde estão querendo colocar os seus pés, né? Tem muita gente caindo de paraquedas aí, uma forma de oportunismo, mas de oportunistas nós já estamos até o pescoço, né? As pessoas que devem participar do pleito devem ser pessoas esclarecidas e cientes daquilo qual é o seu papel. O papel do político é ajudar as pessoas. Não, para ajudar as pessoas não precisa ser político partidário, você pode ajudar de qualquer forma. O político é aquele que está ali para orientar, administrar e facilitar, tá? Facilitar o acesso a políticas públicas, né? Ao desenvolvimento, a suprir necessidades. Ajudar, qualquer um de nós pode ajudar outra pessoa, qualquer coisa, tá? Quem entra nesse ramo com essa ideia, você já fique de orelha de pé, porque é um oportunista, né? Não tem interesse nenhum pelo bem coletivo. A democracia no Brasil passou por, vocês vão na leitura de vocês, a democracia passou por muitos estágios, né? Muitas esferas, muitas situações, tá? Uma delas foi a ditadura. Antes da ditadura teve as nossas constituições anteriores, né? Que vocês vão perceber, né? A primeira lá de 1824, né? Com a independência do Brasil, tá? Motivado lá pela restauração lá da França, né? Então, vai desde 1824 até a de 1988, né? Quem for bom de conta aí faz as suas contas, né? Nós vimos quantos percalços da democracia no Brasil ela passou, né? Por exemplo, tem algumas 4, 5, 6 constituições até chegarmos à atual. Então, foi uma luta que parece que a galera não está entendendo a situação, né? Parece que a galera está se deixando levar pelo modismo, pelo iê, pelo bam, né? Muito perigoso nós perdermos essa visão democrática, né? A democracia corre riscos, né? Estamos tudo e às vezes, né, utilizando o próprio termo democracia para justificar uma não democracia. Complicado, muito complicado, infelizmente, né? Democracia do Brasil, né? Nós vimos para chegar à nova Constituição, a liberdade de expressão, né? Nós tivemos muitos percalços, né? A questão da valorização da cidadania, né? A valorização do dia a dia, as diretas já, vocês vão perceber na leitura do livro de vocês, o movimento das diretas já. Então,
é bom ressaltar, né? Eu ia colocar aqui alguma coisa sobre, mas vocês são cientes disso? Algumas faixas de manifestações pedindo intervenção militar, né? Isso não pode, pessoal. Isso é crime, né? Pela Constituição de 88, isso é crime. Então as pessoas acabam se perdendo por uma coalizão equivocada, né? Uma forma de tentar mudar para melhor não é voltar àquilo que foi ruim, que se provou que não foi bom, né? Historicamente, nós não, mas nossos pais, nossos avós passaram talvez por essa situação, né? Mas a corrupção está destruindo o Brasil, mas na época das ditaduras não houve escândalos de corrupção. Então, o que vai melhorar de fato é uma tomada de consciência política, uma tomada de consciência de que você deve fazer parte, deve questionar, né? Deve fiscalizar-se como cidadão, né? Deve ter essa consciência política, que nós brasileiros não temos, né? A gente trata o político como um ídolo, né? A gente trata a política como se fosse torcedores, né? Torcedores, ou como um artista de novela, um sertanejo, né? Como um ídolo. Essa visão é totalmente equivocada, né? Nós devemos ver a figura do representante como alguém que está lá nos representando. Alguém que deve elaborar, deve trabalhar para o bem coletivo, não só para o meu, nem para o dele, mas para o bem do coletivo. Então, galera, eu espero ter ajudado. Essa semana a gente vai passar mais outros vídeos, tá, para vocês. E façam a leitura, tá, até a página 140, da página 146 até a página 149. Bom, até 149, faça a leitura, tá? Qualquer dúvida, vou enviar outros slides para vocês, tá? E qualquer dúvida estamos aqui para tirá-la, tá bom? Valeu, até a próxima aula.